Meu objetivo nesse vídeo é fazer uma função que retorna dois valores com ela, tá? Então, não é algo que eu recomendo, tá? Para poder fazer. O certo seria ter uma função para fazer um cálculo e outra para fazer um segundo cálculo, mas a ideia é que assim é que eu tenha uma função que retorne a média e a mediana, tá? Que são passados ali a partir de um vetor. E eu quero fazer isso para poder forçar a passagem por referência. Tá? Porque assim, uma função ela só pode, na linguagem C, né, ela só pode retornar um valor. Tá? E se eu precisar de uma função que retorna mais de um valor, uma alternativa seria passar valores ou variáveis por referência, preencher essas variáveis por referência, porque alterações que vão ser feitas nela dentro da função vão refletir fora da função, e com isso eu teria ali uma forma de fazer com que a função retornasse mais do que tivesse mais do que um retorno. Tá? Então, novamente, eu não recomendo, certo? Seria fazer uma função para retornar a média e outra para retornar a mediana, mas eu vou fazer tudo isso a partir de uma função só para poder forçar ali a passagem por referência. Então aqui eu já tenho o começo do código na minha função principal, onde eu tenho um vetor aqui, no caso de tamanho 5, com esses valores preenchidos. E eu também criei que assim uma variável para poder guardar a mediana e outra para poder guardar a média. Tá? Como a mediana vai ser um valor do vetor e o vetor é de inteiros, a mediana pode ser de inteiro mesmo. Né? A ideia aqui da mediana é pegar o valor médio aqui, já que esse vetor está ordenado. Né? Para pegar a mediana eu preciso de um vetor ordenado e ele está ordenado. Então a ideia é eu conseguir pegar aqui esse valor aqui que está no meio, então aqui no caso 3, e é um valor inteiro porque é o vetor de inteiro, então a mediana é inteira, mas a média, tá, desses valores pode ser um número não inteiro. Tá? Então, essa média foi criada aqui como sendo do tipo float. Como que vai ser a minha função? Tá? Então, eu vou criar aqui sim, uma função que, a princípio, ela não vai ter retorno, porque, no final das contas, a minha média mediana eu vou retornar por essa passagem por referência. Então, eu vou colocar aqui que o retorno é void. Minha função, vou chamá-la de fun mesmo. Ela vai receber o meu vetor. Eu também vou passar como parâmetro o tamanho desse vetor, para que ela funcione com vetores de tamanho 5, 10, qualquer que seja o tamanho especificado aqui por esse segundo parâmetro. E ela vai receber duas variáveis por referência. Então aqui assim, a primeira eu vou chamar de média mesmo, e a segunda eu vou chamar de mediana. Para poder calcular a média, então vou criar aqui uma variável i, for i que vai de 0 enquanto i for menor do que o tamanho, i mais mais, e aqui eu vou percorrer o vetor, então eu vou precisar fazer um somatório. Então, vou fazer soma, receber soma mais o meu vetor na posição i. Então, aqui acumulei os valores. O meu vetor já está ali, ok? Então, no final, eu vou ter que a minha média. Então, o valor apontado pela minha variável média vai ser igual a soma dividido pelo tamanho. E eu também tenho a minha mediana, que nada mais é do que o meu vetor na posição tamanho dividido por 2, para pegar ali no meio. Acho que é isso. Para poder chamar essa função e pedir pela execução dela, né, eu tenho que passar nessa ordem a chamada. Minha função se chama fun. Eu vou passar o meu vetor, que se chama vet, aqui na função principal, o tamanho, que é o número 5, média e mediana como referência. Então, o e-comercial aqui na frente, o primeiro parâmetro é a média, então vou passar minha função, minha variável média, e o meu segundo parâmetro é a mediana, que foi passado ali também por referência. Então, passei as duas variáveis por referência. Vamos testar se o código está funcionando, se eu não errei nada. Então, ele retornou aqui que a média deu 0 e a mediana deu 3. Ok, o termo aqui do meio, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dividido por 2
Aqui pode parecer estranho, né? Porque eu peguei 5 e dividi por 2. E daí eu estou dizendo assim, eu quero o vetor na posição 5 dividido por 2 dá 2,5, mas eu não vou pegar a posição 2,5, né? Eu vou pegar a posição 2, porque eu tenho um número inteiro, tan é inteiro, 2 é inteiro. Então, no C, o inteiro dividido por inteiro só pega a parte inteira. Então, eu estaria pegando o vetor na posição 5 dividido por 2 dá 2. 0, 1, 2. Então, é esse valor aqui realmente, que é o número 3. Ele conseguiu pegar corretamente. Eu não consegui pegar corretamente o valor da média. A média, por algum motivo, não foi calculada certo. Vamos tentar descobrir o porquê que não foi calculado certo. Aí o erro está aqui. Média. Já encontrei, né? Não deu para enxergar realmente, mas veja que a minha média é um float, só que aqui na hora de receber eu estou dizendo que ele é um ponteiro para inteiro. Então ele confundiu com relação ao domínio, né, o tipo do atributo. Então aqui eu estou passando um float, aqui eu estou dizendo que eu estou recebendo inteiro, então ele se confundiu com os valores. Então aqui eu vou mudar para float. Acho que esse foi o meu erro na codificação. Então vai receber um vetor de inteiro, um número inteiro que é o tamanho, um valor float que é a média, um ponteiro para a média, e um valor inteiro que é um ponteiro para a mediana. Tentar de novo. E agora retornou corretamente aqui. A média deu 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dividido por 5 dá 3. Tá? E aqui a mediana já tinha visto que já estava certo antes. Tá? Então assim eu fiz as passagens por referência. Eu consegui fazer por referência, porque como eu passei isso daqui por referência, as alterações que eu fiz nesses dois ponteiros aqui dentro da função valeram fora da função. Então por isso que aqui quando eu dou esse print, esses valores da média e da mediana foram alterados conforme aqui a execução dentro desta função fun. Mostrando isso pelo debug, tá? Então está aqui a execução. Ele me trouxe que assim os valores dessas variáveis. Então, o meu vetor nos índices tem 1, 2, 3, 4, 5, a mediana e a média. Inicialmente são variáveis que tem lixo na memória, né? Então está pegando aqui lixo na memória, um lixo inteiro e um lixo float. E aqui eu vou agora começar a executar essa função passando esse vetor e esses demais valores. Então vou aqui usar o step_into para eu poder entrar nessa função fun e executar o passo a passo lá dentro. Tá. Então aqui eu criei variáveis locais, né? Então essas variáveis que localmente estão sendo criadas na função fun. Ela criou aqui então o i e o soma. Ou ela vai criar, né? Já vai ter estabelecido dentro dela. Então aqui já fez acabou atribuindo 0 para o soma. O i coincidentemente está com 0 também. Veja que no final das contas, olhando aqui pelo Lattes, eu consigo ver que o meu tamanho está 5 realmente e que no final das contas essa média, é porque se confunde porque tem o mesmo nome, né? Depois eu até vou mudar o nome para poder mostrar isso melhor. Mas o média, o mediana e o vetor são todos endereços na memória. Tá? Isso porque o vetor, por mais que eu não tenha passado como se fosse um ponteiro, ele vai como se fosse um ponteiro, né? Ele vai como referência mesmo. Ele é uma passagem por referência, mesmo que eu não tenha declarado ali com criação de um ponteiro e tendo colocado aqui o e-comercial na frente. Mas eu vejo que assim pelo debug que ele está indo ali realmente como se fosse um endereço de memória, assim como o mediana e a média, nesse caso que assim também são ponteiros para espaços na memória. Mesmo que eu não tenha criado eles aqui, né, como ponteiros, mas só porque eu passei aqui os endereços, eles foram recebidos aqui realmente, os endereços de memória, e aqui dentro estou tratando eles como ponteiros. Tá? Então, dando continuidade, aqui eu vou fazer uma série de execuções, né, 5 vezes, onde eu vou estar aumentando o valor da variável soma, e ao final eu vou estar atribuindo a esse endereço de memória o resultado desse cálculo, aqui não vai mostrar bem, e assim como o outro. Mas quando eu encerrar a função, eu vou ver que lá no final, essa média mediana tiveram seus valores alterados. Vou parar aqui a execução, eu vou mudar aqui o nome das variáveis. Uma é média. Vou chamar de M1 e M2. Vai ficar ruim de entender, né? Mas M1 é a média, M2 é a mediana.
é bom não confundir, tá? Para poder dar só um nome diferente, a gente conseguir observar melhor ali o resultado. Eu tenho aqui a média mediana com lista de memória. Entrando lá na função, tá? Então tem esses ponteiros M1 e M2. Lembrando que eles estão apontando, né, efetivamente para aqueles espaços de memória onde estão criadas essas variáveis média e mediana. Então, aqui quando eu faço essas operações, ele está acumulando, né, nessa variável soma localmente. Eu aqui, naquele espaço de memória apontado por M1, que é o que eu estou utilizando aqui o ponteiro, né? Então, o espaço de memória apontado por M1 vai receber o resultado desse cálculo, tá? Que é o número 3. Em seguida, esse outro espaço de memória também vai acabar recebendo aquele número 3. Tá? De forma que, agora quando eu encerrar essa função, encerrou a função, lá aquelas minhas variáveis que antes tinham lixo de memória, ao final da função vão estar com aqueles valores que foram estabelecidos pelo cálculo da média e da mediana. Por isso, na hora de mostrar aqui o resultado, ele vai mostrar realmente, tá, que o resultado é o 3 e o 3. Tá? Então, tem essa importância ali com relação à passagem por referência. Eu poderia pensar aqui em outras formas, né? Eu poderia, sei lá, fazer uma brincadeira aqui, já que não faz muito sentido realmente ter uma função desse tipo, mas vamos alterar aqui que isso daqui retorna um float. Então eu não faço esse média aqui, eu só passo uma variável para poder calcular a mediana. Então a mediana está aqui. Isso daqui eu não faço. Eu faço isso daqui. O que foi que eu fiz? Essa minha função, ela vai também calcular a média mediana, só que a média vai estar sendo retornada pela função mesmo, a função retorna a média, e eu passando esse parâmetro aqui com ponteiro para uma outra variável, ele vai me retornar nessa variável a mediana, tá, do cálculo ali efetuado. Eu só vou mudar aqui um dos elementos para poder gerar um resultado diferente para a média, tá, para não ficar só 3 e 3. E agora eu vou novamente aqui executar. Ah, não posso, né? Antes deixa eu corrigir aqui, porque agora eu passo a mediana, mas a minha média é retornada pela função. Tá? Então, aqui eu não preciso mudar, mas agora na mediana é um parâmetro que eu vou passar por referência, então as alterações feitas nessa variável vão pesar fora, mas a média em si é uma coisa que é retornada pelo cálculo da função. Então, a média vai receber o retorno da função, que é o cálculo da média, e a mediana vai receber o termo ali da mediana com a passagem por referência. Tá? Rodando isso daqui, vamos fazer um passo a passo de novo. Então, entrei na função. Então, eu tenho aqui assim o meu ponteiro, né, e o meu tamanho. Eu vou aqui fazer as linhas, a execução é a mesma, né, vou fazer a acumulação de valores. Acumulei. Nesse ponto, agora eu vou fazer a atribuição do meu ponteiro. Então, aquela minha variável mediana vai receber o valor desta mediana ali, que vai receber aquele número 3. E depois eu vou retornar o resultado desse cálculo. Tá? Vou pegar esse 18 e dividir por 5 e vou retornar, sendo que esse retorno vai ser atribuído para a variável média. O resultado vai ser o mesmo, né? Não tem por que mudar nesse sentido. Teve um erro só aqui, agora tem que descobrir o porquê. Mediana ficou com 3 e a média ficou com algo que não é um número. Vou ter que descobrir o que foi que aconteceu. Mas a princípio era para ter executado isso que eu tinha comentado. Tá? Na verdade não sei o que ele mostrou aqui, mas o resultado foi o resultado realmente aqui dessa execução. Mas a média não era 3, né? Deixa eu ver aqui. O que pode ter acontecido? Porque aqui o soma é inteiro, o meu tamanho também é inteiro, inteiro por inteiro só pega a parte inteira, ele pode ter reclamado disso, ou na verdade o cálculo deu errado por causa disso, né? Porque daí ele considerou só a parte inteira dessa divisão. Eu vou transformar o tamanho em um float na hora de fazer a divisão.
e daí eu acho que o resultado vai dar o certo. Vamos só mandar rodar. E beleza, agora é o que eu esperava. Tá? Então, conforme eu tinha comentado, aqui só tinha errado a operação realmente. Antes não aparecia o erro, porque o número era 3 mesmo, né? Mas do jeito que estava inteiro dividido por inteiro, isso retorna um problema, né? Porque só pega a parte inteira. Então aqui eu coloquei um float para forçar que o tamanho, por mais que seja um número inteiro, seja interpretado como float, para o resultado dessa divisão conseguir pegar aqui o float como retorno. É uma coisa que normalmente se esquece ali e tem que ficar tomando bastante atenção nesse sentido. E com isso eu fiz uma alteração da função para ter o retorno, mas também ter a passagem por referência. Mas o importante é, qualquer uma das duas soluções que eu apresentei, no final das contas, essa variável que foi passada por referência, aqui eu passo o endereço de memória, por isso essa alteração que eu faço aqui impacta aqui na função principal também. E é isso.